A história que eu vou contar para vocês hoje é bastante. Tem duas histórias muito importantes para mim. Vou contar uma agora e outra, talvez no outro vídeo. E como eu sempre tive não, né? Mas como eu entendi, esses fenômenos para mim começaram com eu era muito jovem quando eu comecei a estudar espiritualidade. Minha família sempre foi ligada à espiritualidade, mas eu comecei a estudar, eu já tinha acho que uns 12 anos quando eu comecei. Só que com 15 anos os fenômenos começaram para mim. Algumas coisas eu tive que fazer parar porque estavam me atrapalhando. Então isso de ouvir, eu ouço só quando é para o meu aprendizado, porque isso atrapalha muito. Você não sabe de onde está vindo o som. O som é muito claro para a gente. E algumas coisas que você ouve não são muito agradáveis. Quando você está se projetando, tudo bem, mas ouvir durante o dia, principalmente quando você é bastante jovem, é muito complicado. Então isso eu consegui dar uma cessada, pedir para a espiritualidade que parasse. Mas quando é para aprendizado, eles permitem que eu ouça os espíritos ou o que está acontecendo do outro lado. Então eu tive várias experiências assim. Eu sei, não tenho medo de passar para o outro lado, já que constantemente eu e você, só que talvez você não se lembre, a gente se projeta para o outro lado. Então, quando alguém faz a última projeção, se desliga do corpo físico, para mim não é tão apavorante quanto talvez a própria pessoa, já que eu tenho conhecimento disso. Então, aqui em casa a gente tinha conhecimento dessas coisas. Meu pai ouvia a gente falando, minha mãe, tudo. Então, a minha mãe é cardíaca, meu pai também ficou cardíaco depois de um tempo. E a gente sempre achou que se fosse acontecer alguma coisa com ele de mais grave, seria do coração. Mas não foi isso que ocorreu. Meu pai começou a sentir uma dor nas pernas, uma fraqueza, e os médicos do coração não achavam o que era. Foi mandado para um outro hospital, ele fez ressonância magnética do corpo inteiro, porque começaram a desconfiar que fosse algum câncer que ele tivesse. Só que ninguém descobria. Aí o médico falou para ele mesmo que se fosse câncer estava numa fase final já. Meu pai já tinha 83 anos na época. Faz uns 3 anos isso. Só que ninguém descobria. E o meu próprio pai começou a sentir uma massa no abdômen dele. E foi ele que alertou o cardiologista disso. E os cardiologistas começaram a achar que fosse um aneurisma. Mas aí fizeram o exame e viram que não era aneurisma, que era uma massa muito grande. E começou todo mundo a achar que fosse câncer. Por fim, quando o hospital não podia encaminhar ele porque não tinha certeza, e a gente acabou transferindo ele para um outro hospital, um hospital geral, porque no hospital do coração não tinha mais nada para fazer por ele. E meu pai começou a ter umas hemorragias muito fortes no intestino. Fizeram os exames e descobriram que ele estava com câncer mesmo. Ele estava com linfoma não Hodgkin, que a gente não sabia exatamente onde tinha começado. E a gente não esperava isso. Com 83 anos e cardíaco, meu pai já estava a pele e osso. Ele não conseguia, ele não comia muito. Ele tinha sangramentos enormes. Então tinha que se colocar uma fralda saindo do intestino dele. Ele ficou internado, acho que, não sei se chegou a um mês. E aí foram fazer um exame para ver por que ele estava sangrando muito. Descobriram 3 feridas no intestino dele. Conseguiram fechar 2, a outra era muito grande e teria que pegar um aparelho, mas não deu tempo. Minha mãe ia visitar meu pai direto. O meu pai, assim, era uma pessoa boa, mas era muito machista. Então, como a minha mãe tinha estudo e como eu sempre estudei, ele tinha uma distância muito grande de nós. E ele se sentia muito inferiorizado por isso. Eu acho que essa foi uma das causas de ter dado essa doença nele, que a gente nunca achou que fosse tão grave. Então havia uma distância muito grande entre eu e ele, por exemplo. Meu pai jamais me cumprimentou por eu ter me formado. Na cabeça dele, eu acho que seria muito mais fácil se eu fosse uma dona de casa. E teve uma época da minha vida que eu tive um tumor na hipófise. Então, né, sequer eu poderia engravidar, seria bem difícil. Para eu engravidar, eu teria que parar de tomar o meu remédio. E se eu parasse de tomar meu remédio, o tumor que eu tinha na hipófise, ficar no meio do cérebro, ele cresceria mais ainda. Então não era uma opção. E o meu pai sempre foi ligado nesse negócio de neto. Então aquilo me incomodava muito, porque eu levei 12 anos para poder me curar disso.
E ele fazia de conta que eu não tinha nada, ficava fazendo carrinhos. E isso já me incomodava muito. Carrinho, por que carrinho? Quer dizer, eu poderia ter uma menina, mas ele não, ele sempre direcionava para esse lado. Talvez por causa do machismo dele. E ele tinha uma frustração muito grande, porque ele jogava bola muito bem quando era jovem, e ele não conseguiu ser um jogador. Então ele culpava os pais por isso, enfim. Havia uma frustração muito grande, talvez muito maior do que a gente imaginasse. O médico achava que meu pai talvez pudesse durar 3 meses com esse câncer. Ele durou 1 mês. Aí, tudo bem, eu acompanhei, a espiritualidade me permitiu acompanhar desde do início, essa passagem dele para o outro lado. Minha mãe foi visitar, eu fui visitar meu pai numa quinta-feira, e ele estava até feliz, ele falava que quando saísse de lá queria fazer uma viagem. Ele era devoto de Nossa Senhora Aparecida. Então ele queria sair do hospital e ir para Aparecida para fazer uma viagem para agradecer. Na cabeça dele, ele jamais acreditou que ele tivesse câncer. Eu falei com meu pai numa quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, a minha mãe foi falar com ele, eu ia voltar no sábado. O médico chamou ela e falou que meu pai estava fazendo a passagem dele para o outro lado, que ele tinha poucas horas. Ela me ligou chorando, pediu para eu ir para o hospital, ficou esperando lá. Eu fui para o hospital com um tio meu. Quando chegamos no quarto, ele estava virado, ele não conseguia se mexer. Mas ele estava virado para a janela do quarto e já tinha ido embora. Só que como ele tinha um marca-passo, ele estava ligado nos aparelhos, não acusava que o coração dele já tinha parado, por conta do marca-passo. Só que o corpo dele já estava começando a ficar rígido. E meu pai já tinha falecido ali. A gente não sabia, ninguém tinha percebido. Porque não acusou que ele tinha um marca-passo, continuou marcando que o coração dele estivesse funcionando. E foi ali. Tudo bem. Tivemos que sair dali. Fomos esperar, ele estava na UTI. Fomos esperar no corredor para que o corpo dele descesse e nós tomássemos as providências. Enquanto eu estava sentado, a gente estava sentado ali numas cadeiras, num corredor próximo da entrada da UTI, e a gente estava muito abalado, porque fomos pegos muito de surpresa. Da descoberta da doença até a passagem dele durou menos que 1 mês. Meu pai já estava pele e osso, ele chegou a tomar uma químio só. E vários espíritos que estavam ali circulando pelo hospital vieram falar comigo, me dar os pêsames, vários. Eu percebi mentalmente isso. Vi a presença deles e recebi a mensagem deles. Eu não estava ouvindo o som, mas eu percebia que eles estavam falando comigo. Vários vieram falar comigo. Um dia antes de acontecer isso, dele fazer essa passagem dele, foi na quinta-feira quando eu fui visitá-lo, um senhor veio falar comigo que tinha um grupo que eles faziam uma espécie de... eles emanavam energia para os doentes e ele veio pedir autorização para mim para mandar para o meu pai. Então eles faziam um sorteio, iam no quarto da pessoa, falavam com ele, era um grupo eram japoneses. E eu falei para ele se era reiki, ele falou que era uma coisa parecida, eu não lembro o nome do sistema que eles usavam. Mas eu, com certeza, a energia que eles deram ajudou os espíritos a fazerem meu pai se soltar mais fácil. E isso fez com que ele fosse para o outro lado, porque também não tinha mais jeito. Nós cremamos ele, e foi bem difícil para a gente isso. Porque a impressão que a gente tinha era que a gente estava deixando ele ali. Nós não estávamos esperando isso. Soubemos, antes dele falecer, acho que 1 semana antes, a gente sabia que podia ser. Mas que era... acho que foi umas 2 semanas antes, nós ficamos sabendo. Então fomos pegos de surpresa. Meu pai foi cremado no sábado. Quando chegou no domingo de madrugada, eu acordei umas 3 horas da manhã com alguém batendo na porta aqui. Meu quarto fica perto da sala. A gente tem uma porta na cozinha. E eu ouvi alguém bater. Na hora eu percebi que era meu pai. Eu vi dentro da minha cabeça. Eu falei, pai, o senhor tá batendo aí, mas o senhor já fez a passagem. Aí ele falou pra mim, mas como? E ele tava todo feliz, gente. Ele não sabia que ele tinha morrido. Ele percebeu que ele tinha melhorado, porque ele desprendeu do corpo. Ele viu que porque ele não estava mais andando. Ele percebeu que ele estava andando e quando ele pensou em vir para casa, ele veio direto aqui, todo feliz, dizendo que ele tinha melhorado. Ele não sabia que ele tinha feito a passagem. Eu falei para ele, o senhor já fez a passagem. Aí ele falava para mim, mas como isso? Eu falei para ele, olha, tem uma pessoa que vai falar com o senhor aí,
segue ele. Tem um monge que vai fazer o senhor, vai ajudar o senhor a sair daí. Por quê? Porque mentalmente eu já tinha contato com espíritos que trabalham com Shiva. Shiva, ele, na Índia, ele é aquele que faz uma dança que leva os espíritos das pessoas que foram cremadas, leva essas pessoas para o outro lado. Então eu já tinha contato com espíritos que trabalham com Shiva. E eu pedi que um desses espíritos viesse ajudar o meu pai para o outro lado. Eu vi quando esse espírito chegou e ele conversou com meu pai. Mas meu pai nem sabia o que era Shiva. Começa daí, né? A minha burrice. E ele não acreditou muito na história, não. Foi levado para algum lugar, talvez de volta para o hospital, porque eu já contei isso, caso você não saiba. Normalmente, acima de todos os hospitais, existe um andar a mais, que é espiritual. Então, quando a pessoa falece no hospital, normalmente ela é levada para esse andar. Só que ela não fica presa ali. Eles costumam escapar dali, vários. Ela fica ali até melhorar e é encaminhada para uma outra unidade que já é espiritual. Então, o primeiro socorro é aqui no mundo físico. A espiritualidade atua aqui. E meu pai escapava desse lugar. Levaram ele para lá, ele escapava, ele voltava direto. A gente não entendia direito essa história. E a gente falava, mas por que ele não faz a passagem? Ele tinha muito apego com a minha mãe. Um apego, a minha mãe sempre foi o grande amor da vida dele. Só que não é por amor que ele ficava, era por apego. Era muito, muito apego. E ele tinha medo de ir sozinho. E a ideia dele, como minha mãe era cardíaca muito, também ele queria ficar aqui até o dia que a minha mãe fizesse a passagem dela para poder ir junto com ele. Olha que ideia. E não dá para ficar aqui. Quando o espírito desencarna, o espírito não, né? Quando o espírito ele desencarna, para que ele fique aqui, acordado desse lado, ele precisa sugar a energia das pessoas que estão encarnadas. Então não pode ficar desse lado. E ele começou a ser assediado por outros espíritos que não era de luz. Então fiz várias projeções em que eu via o estado que meu pai estava, ele começou a piorar. E o espírito começa a ficar com cores mais escuras, porque normalmente quando você se projeta, nós temos uma iluminação. Então quando você se projeta, você está num lugar escuro, você não fica no escuro. É como se tivesse uma iluminação que sai, uma coisa meio fluorescente, que sai do nosso corpo. Você não fica no escuro. A menos que a sua psique comece a ficar deteriorada. Meu pai já estava ficando desse jeito. E eu falava para ele, o senhor tem que ir embora. E ele falava que ele não ia. Encontrei com ele várias vezes do outro lado. Um dia eu fiquei tão nervosa, porque ele tinha uma mania de fazer uma brincadeira e ficar fazendo um psiu. E a gente ouvia esse psiu em todo lugar aqui. E a minha mãe tinha muito medo disso. Ela tinha pavor. Minha mãe nunca viu meu pai depois que ele se foi. Minha mãe também é uma grande clarividente, só que ela tinha medo. E eu já não tinha. E eu ficava ouvindo. Eu sabia onde ele estava. Porque eu começava a lembrar das coisas e eu ficava muito chateada com aquilo. Eu sabia que era a presença dele. E ele não ia embora. Ele ia e voltava. Ia e voltava. Pra vocês terem uma ideia, meu pai demorou 1 ano e 1 mês para sair daqui. Às vezes, e tem no conhecimento de espiritualidade, ele não ia de jeito nenhum. E ele falava que ele não ia. Vários espíritos vieram conversar com ele, ele não ia. Até que ele começou a ver que a gente não queria ele aqui, mas de jeito nenhum. Minha mãe um dia quebrou um pau com ele aqui. Acredite se quiser. Porque ela estava saindo do banheiro de noite e viu ele com o tal do psil dele. Só que ele estava todo escuro, ela ficou com muito medo, ela começou a xingar, falou, você tem que ir embora. Você está fazendo mal pra gente aqui. E ele ouviu aquilo. Foi isso que fez ele ir embora. Antes disso, teve um dia que ele apareceu. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei de tudo. Mas ele começou a ter contato com outros seres. Ele não sabia direito a posição dele. Ele não sabia como se comportar. Ele apareceu todo machucado. Ele tinha vários curativos no rosto dele. Que eu não sei o que tinha feito nele aquilo. E ele não me explicou o que aconteceu. Aí você vai falar para mim, mas depois que morre a pessoa vai fazer curativo? Tem que fazer. Porque eles não têm plena capacidade de entendimento. Espírito sente fome, espírito sente sede, sangra, e tem uns que morrem 2 vezes, ou várias vezes do outro lado. Tudo que você tinha aqui você sente. A menos que você consiga se desligar daquele, ele não se desligava. Sente dor, sente fome, sente sede, sente tudo.
E alguém havia machucado ele. Ele estava muito feio, muito feio. Meu pai já morreu muito, ele estava muito feio quando ele se foi, já estava muito inchado. Então ele aparecia muito feio aqui. E eu conversava com ele, ele aparecia sempre no sofá da sala, e eu falando para ele, só tem que ir. Ele falou, não, eu vou. Dessa vez eu vou. Aí ele falou o nome de alguém, ele falou, não sei quem, falou o nome da pessoa. Falou que é para eu ficar aqui só mais uma semana, e tava ele mais um na minha sala aqui. E depois ele vai levar a gente embora. Falei, então tá, dessa vez, porque ele tinha autorização para ficar. Porque ele estava sendo perseguido por outros seres nefastos. Vocês não têm ideia do que tem aí fora. Eu tenho ideia. Eu já vi muita coisa. Dito e feito. Quando passou uma semana, de manhã eu estava sentado aqui, ele veio, eu falei, de novo o senhor está aqui? Não acredito. Ele falou, não, isso eu ouço mentalmente. Ele falou, não, eu só estou aqui para agradecer tudo que vocês fizeram para mim. Agradeceu tudo e em um ano, em um mês, ele foi embora. Ele só voltou depois para poder falar alguma coisa. Ele vinha me visitar no meu aniversário. Então eu tive muito contato com ele. Então eu acompanhei o desenlace dele inteiro, dele e de outras pessoas. Eu vi etapa por etapa. E deu para ajudar ele um pouco. E deu para entender perfeitamente como as coisas são do outro lado. Então o conselho que eu dou para você, se você perdeu algum parente, mantenha ele no coração. Ele não está no cemitério, ele não está no crematório. Eles demoram um pouco para cremar o corpo, mas não é verdade que o espírito sente dor pelo corpo ser cremado. A dor que ele sente, quando sente, é relativa ao processo que o levou a fazer a passagem. Mas cremar não traz nenhum malefício para a pessoa. Doar órgão também não traz. De jeito nenhum, não tem essa de 72 horas, coisa nenhuma. Se fosse assim, todo hindu sentia a dor, não sente. Aqui em casa nós combinamos, todos vamos ser cremados. E se fosse para ser cremado 10 minutos depois que você fez a passagem, sem problema. Não pense que se a pessoa fez a passagem no incêndio que ela sentiu dor. Não sente. Agora aprenda. Chegou a tua hora, mesmo que você ache que não era a hora, é a hora. Aconteceu. Então vá para o outro lado, comece a se curar, faça teu aprendizado. A pessoa fala assim, o espírito protetor está me protegendo. Não está te protegendo. Quando a gente faz a passagem, nós não temos capacidade de proteger ninguém. Às vezes nem depois que temos consciência. Demora muito tempo para você começar a ajudar. Então não fica chamando, chame o espírito de luz para te ajudar, se você precisar. Então foi uma coisa muito forte para mim isso. Espero que tenha ajudado você a se liberar disso. Se teve alguém na tua casa que fez a passagem, alguém que você amava muito, mantenha essa pessoa no coração. Aí tem pessoas que perdem os filhos muito novos e falam, eu deixo o quarto dele intacto, do jeito que estava. Não faça isso. Você só atrapalha ele. Porque ele vai ficar lembrando de você o tempo todo. Isso é um percalço para quem está do outro lado. Doe tudo que puder doar. Mantenha essa pessoa no seu coração. Doe tudo, transforme esse quarto em uma outra coisa. Deixa a pessoa seguir em frente. Então nós estamos no mês de outubro. Um mês em que eles podem vir para cá com mais facilidade. Eles vêm e vão embora. Então libere. Essa é uma das histórias mais importantes que eu tenho para te contar hoje.